Em novembro de 1991, o recém-nomeado co-diretor de O Rei Leão, Roger Ehlers, estava há 3 semanas em uma viagem ao Quênia com um pequeno grupo de animadores e artistas para explorar, fotografar e esboçar a vida selvagem da região. Juntos, eles percorreram a savana de Jipe, conhecendo o ecossistema e observando animais em seu habitat natural. Ehlers ainda não tinha uma ideia exata sobre o tema principal do 32º longa-metragem animado da Disney, planejado para explorar a vasta savana africana em uma história que, a princípio, apenas tinha um ponto de vista de alguém que cuida do reino dos animais. Entre as observações, o grupo viu a bela imagem de uma leoa e 2 filhotes com um bando de leões. Na manhã seguinte, o grupo reencontrou o bando e viu os filhotes erguerem a cabeça para fora da carcaça de uma gazela, com os bigodes cobertos de sangue. O contraste entre o primeiro e o segundo encontro foi tão dramático e inspirador que as sementes conceituais de O Círculo da Vida, a bela sequência de abertura do icônico filme de 1994, foram plantadas, dando vida ao que se tornaria O Rei Leão. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. A história sobre a origem da ideia de O Rei Leão tem diferentes versões. De acordo com Charlie Fink, o então presidente da Walt Disney Features Animation para assuntos criativos, ele abordou Jeffrey Katzenberg, Roy E. Disney e Peter Schneider com uma ideia de Bambi na África com leões. A princípio, Katzenberg recusou a ideia, mas encorajou Fink e os roteiristas a desenvolverem um mito para explicar a relação de proteção e dominância dos leões com outros animais. Outra história afirma que a ideia foi concebida durante uma conversa entre Katzenberg, Roy E. Disney e Schneider em um voo para a Europa durante uma turnê internacional. Durante a conversa, surgiu o tema de uma história ambientada na África e Katzenberg aceitou a ideia. O então presidente da Walt Disney Studios decidiu adicionar elementos envolvendo o amadurecimento e morte, além de experiências de vida pessoal, com algumas das provações que passou na carreira. Katzenberg chegou a dizer que o filme é um pouco sobre ele mesmo. Em outubro de 1988, Thomas Disch, autor de A Torradeira Falante, se encontrou com Fink e Roy E. Disney para discutir a ideia do filme, e no mês seguinte escreveu um tratamento de 9 páginas intitulado King of the Kalahari. Ao longo de 1989, vários escritores da equipe da Disney, incluindo Jenny Tripp, Tim Disney, Valerie West e Michael Terrada Flores, escreveram tratamentos para o projeto. Datado de 2 de março de 1989, o tratamento de Tripp introduziu o nome Simba para o personagem principal, que acaba se separando do bando, sendo adotado pelo babuíno Kawish e o mangusto Mabu. Criado em uma comunidade de babuínos, Simba luta contra um chacal maligno chamado Dogo e reencontra o próprio bando. Mais tarde, ainda em 1989, Fink recrutou o amigo escritor J.T. Allen para desenvolver novos tratamentos para o projeto. Como parte do processo de elaboração da história, Fink e Allen fizeram viagens ao zoológico de Los Angeles para observar o comportamento animal que seria apresentado no roteiro. Em janeiro de 1990, Allen completou o roteiro intitulado O Rei Leão. No entanto, Fink, Katzenberg e Roy E. Disney sentiram que a escrita de Allen poderia se beneficiar de um roteirista mais experiente e contrataram Ronald Bass para o trabalho. Com 4 trabalhos como roteirista no currículo, o escritor havia acabado de ganhar o Oscar de melhor roteiro original por Rain Man. Na época, Bass estava preocupado em reescrever o roteiro sozinho, mas concordou em supervisionar as revisões. Creditado a Allen e Bass, o novo roteiro foi concluído em 23 de maio de 1990 e renomeado como King of the Beasts. Enquanto isso, outros roteiristas também trabalhavam em outros tratamentos do roteiro. Linda Wolverton, que também estava escrevendo A Bela e a Fera, passou um ano escrevendo rascunhos, intitulando o filme de King of the Beasts e depois King of the Jungle. A versão original do roteiro era muito diferente da história que vemos no filme. A trama girava em torno de uma batalha entre leões e babuínos, com Scar sendo o líder dos babuínos, o macaco Rafiki sendo uma chita e Timão e Pumba os amigos de infância de Simba. Na primeira versão, Simba não apenas deixava o reino, mas se tornava um personagem descrito como preguiçoso, desleixado e horrível, devido às manipulações de Scar, e acabaria sendo deposto após atingir a maioridade. Em 1990, o produtor Thomas Shoemaker havia acabado de completar a animação Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, e decidiu se juntar ao projeto simplesmente porque achava que leões eram legais. Após ler o roteiro, Shoemaker comparou a história do então Rei da Selva a um especial animado do National Geographic. Diretor de Oliver e Sua Turma, lançado em 1988, George Scribner foi contratado para dirigir a animação, sendo posteriormente acompanhado por Roger Ehlers. Ehlers começou a trabalhar com Scribner e Wolverton no projeto, mas se retirou temporariamente da produção para reescrever Aladdin.
8 meses depois, Ehlers retornou à produção do filme com Brenda Chapman e Chris Sanders. Em outubro de 1991, vários membros da equipe principal viajaram até o Quênia para visitar o Parque Nacional Hell's Gate, com o objetivo de estudar o ambiente e os animais, além de mudar o rumo que a história originalmente teria. Após 6 meses trabalhando no desenvolvimento da história, Scribner entrou em conflito com Ehlers e os produtores após a decisão de transformar o filme em um musical. Com a intenção de fazer um filme focado em aspectos naturais com informações quase documentais, Scribner não gostou do novo rumo e se retirou do projeto. Em abril de 1992, Robin Minkoff substituiu Scribner como novo co-diretor. Além da mudança de cineasta, a animação também ganhou um novo produtor. Com a produção de Shoemaker a vice-presidente de desenvolvimento da Walt Disney Feature Animation, Don Hahn ocupou a vaga deixada por Shoemaker. Ao ler o roteiro, Han achou que a história não tinha foco e um tema distinto, e após estabelecer que o tema principal deveria ser a mudança da infância para a vida adulta, ele pediu uma reformulação final na história. Ehlers, Minkoff, Chapman e Han reescreveram a história ao longo de 2 semanas de reuniões com os diretores Kirk Wise e Gary Torsdale, que haviam terminado de dirigir A Bela e a Fera. Essas reuniões definiram mudanças importantes que modificaram personagens, introduziram novas temáticas e redefiniram o tom da história. Dessas reuniões, surgiram a ideia de retornar Mufasa como um fantasma. Ehlers também modificou Rafiki de um conselheiro para uma espécie de xamã maluco. Também foi decidido que Mufasa e Scar fossem irmãos, já que os roteiristas gostaram da ideia da ameaça vir de alguém da própria família. O grupo também decidiu que o nome da animação deveria ser alterado de King of the Jungle para o Rei Leão, já que o cenário era a savana. O novo roteiro foi apresentado para Katzenberg e Michael Eisner, que sentiu que a história poderia se tornar mais shakespeariana e sugeriu que ela fosse modelada em Rei Lear, uma tragédia teatral clássica de Shakespeare escrita em torno de 1605. Porém, a produtora associada Mulholland Donnelly rebateu a sugestão, afirmando que a história se assemelhava a Hamlet. Katzenberg concordou com Donnelly e pediu que os roteiristas adicionassem à história mais elementos de Hamlet. No entanto, os escritores sentiram que a narrativa poderia não funcionar e buscaram outros arquétipos para explorar, como as histórias de José e Moisés presentes na Bíblia. A essa altura, Overton havia deixado a produção de O Rei Leão para trabalhar na adaptação da Broadway de A Bela e a Fera. Durante o verão de 1992, Irena Matthew foi contratada como a nova roteirista, e meses depois, Jonathan Roberts se juntou a ela. Matthew e Roberts se encarregaram do processo de revisão, corrigindo questões emocionais não resolvidas no roteiro e adicionando situações cômicas para Pumba, Timão e as hienas. Enquanto isso, a Disney buscava nomes que pudessem se encaixar e agregar aos personagens. Dando voz a Mufasa, James Earl Jones foi escalado porque os diretores achavam que a voz dele era poderosa e semelhante ao rugido de um leão. Jones chegou a dizer que, durante os anos de produção, Mufasa se tornou cada vez mais um pai idiota em vez de um grande rei. Juntos na produção da Broadway, Guy and Dolls, Nathan Lee fez o teste para Zazu e Ernie Sabella para uma das hienas. Ao se encontrarem no estúdio de gravação, eles foram convidados a gravar juntos como hienas. Os diretores se divertiram tanto com a atuação da dupla que decidiram escalá-los como Timão e Pumba. Para as hienas, a intenção original era a reunião dos atores Titi Merrin e Tommy Chong, conhecido pelas séries de filme Titi e Chong. Entretanto, Chong não estava disponível, mas Merrin aceitou dublar a hiena Banzai. O papel que seria de Chong foi modificado para uma hiena fêmea chamada Chansey, dublada por Whoopi Goldberg depois que a atriz insistiu em estar no filme. Inicialmente, Rowan Atkinson não se interessou pela oferta do estúdio para dar voz a Zazu, dizendo mais tarde que o trabalho de voz não é algo que ele geralmente gostava de fazer por ser um artista visual. O ator e escritor Ron Driscoll convenceu Atkinson a aceitar o papel. Mais tarde, ele afirmou que O Rei Leão se tornou um filme muito especial. Escalado para assumir a voz do Simba adulto ainda no início da produção, Matthew Broderick gravou com outro ator apenas uma vez ao longo dos 3 anos em que trabalhou no filme. Ele só soube que Moira Kelly dublou Nala na estreia do filme. Os atores Tim Curry, Michael McDowell, Alan Rickman, Patrick Stewart e Ian McKellen foram considerados para o papel de Scar, que acabou ficando com Jeremy Irons. O ator inglês chegou a recusar o trabalho porque se sentiu desconfortável em fazer um papel cômico após o drama de mistério O Reverso da Fortuna de 1990.
A atuação nesse filme inspirou os escritores a incorporarem mais da atuação de Irons em O Reverso da Fortuna na animação, acrescentando até uma das falas do personagem no roteiro. O animador Andreas Derra chegou a assistir ao filme para incorporar traços faciais e tiques de Irons em Scar. Sem contar a maioria dos segmentos das animações Fantasia, Alô Amigos, Você Já Foi à Bahia, Música Maestro, Tempo de Melodia e Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, O Rei Leão foi o primeiro filme de animação da Disney a ter uma história original sem ser baseada em obras e personagens pré-existentes. O desenvolvimento de O Rei Leão coincidiu com o de Pocahontas, produção que a maioria dos animadores da Disney escolheu trabalhar, acreditando que o filme seria mais prestigioso e bem-sucedido dos dois. Os artistas de história do estúdio não tinham fé no projeto, e Chapman chegou a declarar que estava relutante em aceitar o trabalho porque a história não era muito boa. 13 animadores supervisores, tanto na Califórnia quanto na Flórida, foram responsáveis por estabelecer as personalidades e definir o tom dos personagens principais. Quase 20 minutos do filme, incluindo a sequência de I Just Can't Wait to Be a King, foram animados nas instalações da Disney MGM Studios. Mais de 600 artistas, animadores e técnicos contribuíram com O Rei Leão. Assim como foi feito para Bambi, lançado em 1942, os animadores de personagens estudaram animais reais como referência. Além de viajarem até o Quênia, os animadores também estudaram os movimentos dos animais no Zoológico de Miami, sob orientação do especialista em vida selvagem Ron McGill. O zoólogo Jim Fowler também visitou os estúdios em várias ocasiões com variedades de leões e outros habitantes da savana para discutir o comportamento animal e ajudar os animadores a dar autenticidade aos desenhos. Como os personagens não eram antropomorfizados como outras figuras famosas da Disney, todos os animadores tiveram que aprender a desenhar animais de 4 patas. A história e o desenvolvimento dos personagens foram feitos por meio de planos mais longos, seguindo os personagens. A equipe usou diferentes distâncias focais e lentes para diferir do retrato habitual da África visto em documentários, que geralmente empregam lentes telefoto para filmar a vida selvagem à distância. A produção foi inspirada nos estudos de conceito do artista Hans Becker, que, a pedido de Scribner, tentou retratar efeitos mais realistas como reflexo de lente. As obras dos pintores Charles Marion Russell, Frederick Remington e Maxwell Parrish também foram importantes fontes de inspiração. O diretor de arte Andy Gaskill e os cineastas procuraram dar ao filme uma sensação de grande alcance e escala épica semelhante a Lawrence da Arábia, lançado em 1962. Gaskill explicou que eles queriam que o público sentisse a vastidão da savana, a poeira e até a brisa na grama, uma noção real da natureza. Os filmes de John Ford e outros cineastas também inspiraram o design de O Rei Leão. Além de desenho à mão, computadores ajudaram os animadores a apresentar visões de diferentes maneiras. Para a sequência da debandada de gnus, vários personagens distintos do animal foram criados em um software 3D, multiplicado em centenas e sombreados para parecer uma animação desenhada à mão. Os animais também ganharam caminhos aleatórios descendo uma montanha para simular o movimento real e imprevisível de um rebanho em alta velocidade. 5 animadores e técnicos especialmente treinados passaram mais de 2 anos criando a debandada de 2 minutos e meio. O CAPS, sistema de produção de animação por computador, ajudou a simular os movimentos de câmera e empregou coloração, iluminação e efeitos de partículas. Poucas semanas antes do lançamento do filme, a produção ainda passou por contratempos após um terremoto atingir Los Angeles em 1994 e fechar o estúdio da Disney, exigindo que os animadores terminassem o filme remotamente. Para que as canções de O Rei Leão funcionassem na continuidade narrativa, o letrista Tim Rice trabalhou em estreita colaboração com a equipe de escritores, voando para a Califórnia pelo menos uma vez por mês para encontrá-los. Retrabalhadas até o final da produção, as letras de Rice foram fixadas nos storyboards durante o desenvolvimento. Como as reescritas eram constantes, cenas completas precisavam ser reanimadas devido às mudanças de diálogo. Rice foi convidado a escrever as canções de O Rei Leão enquanto trabalhava com o compositor Alan Menken em Canções para Aladdin, lançado em 1992. O letrista aceitou o trabalho com a condição de ter um parceiro de composição. Como Menken não estava disponível, os produtores aceitaram a sugestão de Rice de contratarem Elton John. Curiosamente, o primeiro nome sugerido por Rice foi o do ABBA, mas as negociações não foram para frente devido aos compromissos de Benny Andersson com o musical sueco.
Elton John expressou interesse em escrever canções ultra pop que pudessem divertir crianças, mas também adultos. Mencionando uma possível influência de Mowgli e o Menino Lobo, o artista sentia que as músicas da animação de 1967 eram engraçadas e atraíam todas as idades. Juntos, Rice e John escreveram 5 canções para o Rei Leão. Mais tarde, o lançamento em DVD adicionou The Morning Report, canção baseada em uma música descartada durante o desenvolvimento, que eventualmente apareceu na versão musical de O Rei Leão. Contratado pelos trabalhos em 2 filmes em cenários africanos, O Mundo à Parte, de 1988, e O Poder de um Jovem, de 1992, Hans Zimmer elaborou uma trilha sonora com música tradicional africana e elementos de coro arranjados por Le Boheme. Parceiros de Zimmer, o compositor Mark Mancina e o produtor musical John Rifkin ajudaram no processo. A trilha sonora de O Rei Leão foi lançada pelo Walt Disney Records e se tornou o 4º álbum mais vendido do ano na Billboard 2000, além da trilha sonora mais vendida daquele ano. Na autobiografia, Elton John conta que Keith Richards tem raiva dele até hoje porque a trilha de O Rei Leão não deixou o Rolling Stones ocupar a primeira posição da parada. Gerando inveja nos colegas, O Rei Leão é a trilha sonora mais vendida de um filme de animação nos Estados Unidos, com mais de 7 milhões de cópias vendidas e quase 5 milhões apenas em 1994. O trabalho instrumental completo de Zimmer para o filme só foi liberado em 2014, no relançamento comemorativo do 20º aniversário da trilha sonora. O uso de Lion Sleep Tonight em uma cena com Timão e Pumba gerou disputas entre a Disney e a família do sul-africano Solomon Linda, que compôs a canção em 1939, originalmente intitulada Imbube. Em julho de 2004, a família de Linda entrou com uma ação judicial pedindo 1,6 milhão de dólares em royalties da Disney. A disputa foi resolvida em fevereiro de 2006, após os herdeiros chegarem a um acordo com a Abyline Music, que detinha os direitos mundiais e licenciou a música para a Disney por uma quantia não revelada. Impressionados com a beleza da abertura de O Rei Leão, a Disney optou por apresentar apenas a sequência com a música Circle of Life no primeiro trailer do filme. Han acreditava que a canção funcionava no trailer porque ela era forte e terminava com um estrondo. Quando o trailer foi lançado nos cinemas em 1993, apenas 1/3 de O Rei Leão havia sido concluído. A reação do público foi tão animada que o produtor ficou preocupado que o filme não correspondesse às expectativas levantadas pelo trailer. Antes do lançamento do filme, a Disney fez 11 exibições teste da animação. Após um lançamento limitado em Nova York e Los Angeles com shows ao vivo, O Rei Leão foi lançado nos cinemas em 24 de junho de 1994. O filme tinha 28 versões em diferentes idiomas e dialetos, incluindo uma versão especial em Zulu, feita especificamente para a África do Sul. O Rei Leão também marcou a primeira vez que uma dublagem especial foi lançada em homenagem ao cenário de um filme da Disney. Em 2022, 45 adaptações linguísticas de O Rei Leão foram produzidas, e a versão especial Zulu foi disponibilizada no Disney+. O Rei Leão teve uma extensa campanha de marketing que incluiu parcerias com grandes marcas, contabilizando 186 produtos licenciados. Apenas em 1994, a Disney ganhou aproximadamente $1 bilhão em produtos baseados no filme, com 214 milhões em brinquedos durante o Natal daquele ano. Após o lançamento, O Rei Leão gerou questionamentos sobre semelhanças com a série de anime japonesa conhecida como Kimba the White Lion nos Estados Unidos. O lançamento do filme gerou protestos no Japão, onde a história e o criador Osamu Tezuka são ícones culturais. Um grupo com quase 500 cartunistas e animadores japoneses assinaram uma petição acusando a Disney de plágio, exigindo que eles dessem o devido crédito a Tezuka. Todos os envolvidos em O Rei Leão afirmaram categoricamente que não existia relação entre as obras. Takayuki Matsutani, o presidente da Tezuka Productions, disse em 1994 que alguns funcionários da empresa assistiram uma prévia de O Rei Leão, discutiram o assunto e chegaram à conclusão que é difícil evitar semelhanças, já que os personagens são animais. Após rumores de que o estúdio recebeu dinheiro secreto da Disney, o produtor Yoshihiro Shimizu refutou as alegações e afirmou que eles não tinham interesse em processar a Disney, explicando que achavam que as histórias eram totalmente diferentes. Shimizu ainda contou que recebeu propostas de advogados norte-americanos de processar o estúdio, mas eles rejeitaram. Assim como toda animação de sucesso da Disney, O Rei Leão gerou spin-offs, sequências, desenhos animados, shows na Broadway, atrações nos parques e, mais tarde, uma versão live action. Uma das produções mais amadas da história do estúdio, O Rei Leão permanece emocionando e angariando fãs de todas as idades.
Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!